Olá, boa noite a todos. O tema de hoje, então, é o tema número 2 da fase B avançada e ele se trata sobre a meditação. Na fase A a gente falou sobre meditação, na fase B a gente reforça esse tema, pois é um tema muito importante, pois sabemos que através dela, através da técnica e da prática meditativa é que despertaremos a nossa essência. Criaremos consciência dentro de nós. Por isso esse tema é repetido e falamos sobre ele inúmeras vezes durante o curso de Gnoses. Bom, a meditação a gente tem que estar sempre ciente de que ela, além de ser usada então para despertar a nossa consciência, despertar a nossa essência, né? Ela também é útil para buscarmos informação. Mestre Samael dizia em seus livros que meditar é o pão diário do sábio. A meditação é o pão diário do sábio. Isso dito por um mestre, por alguém que conseguiu a sua autorrealização íntima do ser, ou seja, um ser humano que tornou-se uma pessoa iluminada, uma pessoa que uniu-se a Deus de forma efetiva e total. Então devemos seguir seu exemplo, praticar muita meditação. É dito então que a meditação se alcança através do relaxamento do corpo e também do relaxamento da mente. Ou seja, nós utilizarmos a concentração para depois passarmos a aquietar, a dispensar, a não dar valor a pensamentos que não estejam condizentes com o exercício citado, a concentração em alguma coisa, em algum som ou em algum tema específico que a gente use para a meditação. O exemplo que eu mais gosto de usar, que é o que eu prefiro normalmente nas minhas meditações, nas minhas práticas, é a concentração na glândula pineal. O zumbido ou zunido que ouvimos quando estamos em silêncio, concentrado em nós mesmos. Um som parecido com o som do grilo, só que constante, sem interrupção. Então, concentrados nesse som, ouvindo, prestando atenção nesse som, seremos assaltados por inúmeros pensamentos, inúmeras lembranças, fantasias, e o nosso objetivo, nosso trabalho é de não darmos valor a esses pensamentos, esquecê-los, abandoná-los e voltarmos
a concentrar-nos então no som da glândula pineal, no som primordial, nos unido este citado. E ao perseverarmos nessa prática, ao longo de algum tempo, isso vai depender de cada cidadão, de cada pessoa, nossa capacidade de estar atento a esse som irá aumentar gradativamente. Depois disso, passamos a um estado mais profundo, em que até o pensamento da glândula pineal desaparece. E aí entramos no estado de não pensar em nada, de vazio. Samael chamava de vazio iluminador, onde a essência desperta, se conhece e atua livremente, sem a presença, sem o aprisionamento do ego, sem a mente que funciona sob o deprimente processo das antíteses. A essência é livre, é pura e não é dualista, igual à mente, igual ao ego, igual ao eu, igual à personalidade. É diferente, ela está acima de tudo isso. Está acima do bem e do mal. Acima do certo e errado. Então, a essência livre desperta, nos traz o conhecimento do real, do verdadeiro, daquilo que realmente somos. Almas que viemos do espaço sideral, das estrelas, para termos experiências em um corpo físico e em um planeta. E para nos autoconhecermos, conhecermos a dualidade e depois abandoná-la. E começa por aí, começa pela prática da meditação. E o próprio mestre Samael, em seus livros, ele cita muitos exemplos de estudos que ele fez em estado de êxtase meditativo. Então, sendo assim, ele diz que o prazer, a sensação de felicidade, de integração com o universo, com o ser interno, com Deus que mora na natureza e dentro de nós, é enorme. E que aquele que tem essa experiência, daí em diante, lutará incansavelmente para alcançar a autorrealização total e não parcial, porque meditar, atingir o êxtase, é apenas umas mini férias na sexta dimensão da natureza, livre do ego, livre do batalhar de antíteses que a nossa mente é. E depois disso, depois dessa experiência mágica que com muito esforço podemos vir a conquistar, com certeza lutaremos com muita força, muita gana, muita vontade, em busca da autorrealização, porque vamos querer essa felicidade
para sempre. E é através dessa experiência que a gente perde totalmente o medo da morte, o medo daquilo que a gente desconhece, que está no mais além, após o sepulcro. Por isso devemos incansavelmente buscar a exercitar-nos, a praticar muito, sem cansar, até que um dia consigamos o êxtase, o samadhi ou o satori, que são nomes para a mesma prática. Nomes diferentes que vêm de diferentes povos, diferentes religiões, mas que significam a mesma coisa. Samadhi e satori são termos sânscritos. E o êxtase é um termo inventado aqui no Ocidente. Muitos monges católicos no passado, e talvez até no presente, atingiram e atingem o samadhi, pois ficam horas e horas concentrados em si mesmos, concentrados em suas orações, e conseguem, com esse esforço, atingir o estado de samadhi, o êxtase. E como eu disse, citei o exemplo da glândula pineal, mas cada um escolhe aquilo que for mais fácil para si. Devemos experimentar. Tem pessoas que usam a meditação concentrando, usando a respiração como tema para a concentração. Então, a pessoa senta em um lugar tranquilo, ou deita, né? Mas enfim, escolhe uma posição em que não irá dormir, apagar com facilidade. Concentra-se, por exemplo, nos movimentos respiratórios e segue o mesmo processo. Sente, observa o respirar com concentração total nesse ato. Aí, quando surgem pensamentos, a gente tem que abandoná-los. Quando percebemos que estamos a sonhar, que estamos embarcando nesse pensamento aleatório que surgiu, a gente simplesmente o abandona e volta a concentrar-se na respiração. E isso acontecerá muitas e muitas vezes. Se nos distrairemos muitas e muitas vezes, pois estamos muito acostumados a raciocinar, a sonhar, a pensar, sem controle algum. Há dito que somos viciados em pensar. E realmente somos. Pois se pararmos um minuto para prestar atenção em nós, veremos que a nossa mente não para. Existe uma tagarelice mental muito grande. Mesmo quando estamos dormindo, estamos a sonhar. Quando estamos acordados, estamos a sonhar. Então sonhamos em demasia, gastamos energia intelectual, energia mental, desnecessariamente, em momentos em que não há a necessidade. E através da prática da meditação iremos aprendendo sobre isso. Iremos percebendo que o ato de estar em silêncio mental é prazeroso também.
E quanto mais praticarmos, mais vontade teremos de praticar. A meditação acaba virando até um vício, vamos dizer assim, mas um vício positivo. Podemos dizer então, de forma mais legal, que a meditação é um dos melhores lazeres que um ser humano pode ter. Porque através dela ele conhece a Deus que mora dentro de si mesmo. E através dela que ele conhece então o que existe além do mundo físico. Ele conhece as dimensões superiores. Inclusive que ele pode vir a conhecer fatos ocorridos no passado. Pois nas dimensões superiores não existe o tempo. Tudo é um eterno agora. Então, presente, passado e futuro não existe nas dimensões superiores. Você pode ter acesso a coisas ocorridas no passado, como pode prever coisas que virão a acontecer no futuro. Lembramos que grandes seres, grandes iluminados, foram homens que tiveram premonições, que tiveram, como é que se chama? Profetizaram, né? Foram profetas, ou seja, preveram o futuro. Isso só pode ocorrer quando essas pessoas estão a meditar, estão em contato com a sua essência livre, atuando no mundo causal, no plano causal que fica na sexta dimensão. Outro tema, outra estratégia que podemos usar é a entoação de mantras ou a oração, que também não deixam de ser mantras. Na Índia, né? Na religião hinduísta, na religião Veda, budista, hinduísta em geral, criou-se esse conceito e essa prática de mantras. São letras, palavras, frases e orações que são repetidas ininterruptamente por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, conforme a pessoa consiga. Esses mantras produzem uma vibração no ambiente e dentro do corpo humano, da psique humana, facilitando para que a meditação surja, a concentração surja, a quietude e o silêncio mental surjam. Então podemos e devemos usar essa estratégia, com certeza. E se buscarmos na internet, iremos encontrar variados tipos de mantras. Os mais comuns são o mantra Om, mas tem vários outros. Nos livros do mestre Samael
encontraremos inúmeros mantras também para a prática da meditação. Perdão. Nos vídeos anteriores eu citei então sobre os koans, né? Que são frases que não têm uma resposta lógica, em que a mente busca essa resposta, mas não encontra, então depois disso ela se aquieta. Mas considero que os koans são eficientes, mas são eficientes para meditadores mais avançados. Nós, como ainda somos iniciantes nessa prática, é mais sensato começar então com os mantras, com a concentração. E aí sim, quando tivermos a capacidade de ficar bastante tempo em silêncio mental, concentrados em um único pensamento, aí chegará esse momento. Então, nesse momento, poderemos nos utilizar dos koans, né? Eu lembro que nos livros do Mestre Samael ele diz o seguinte, que em estado de êxtase, a sensação é que se tem é de se desprender, é uma sensação de se perder a individualidade, onde nós fazemos parte do todo. Que quando estamos a meditar, em estado de meditação queremos investigar a vida de Cristo, nós seremos Cristo. Nós não seremos observadores, e sim vivenciaremos como se nós fôssemos Jesus Cristo, caminhando, pregando, ensinando e vivendo. Isso é muito interessante, isso ilustra exatamente o que outros mestres Vedantas, budistas ensinaram. Então é isso, pessoal. Espero que todos que me ouvem tornem-se pessoas práticas e não se bitolem só a teorias, a leituras, porque o mundo da leitura ele nos fascina. Pois a literatura esotérica ela é muito ampla. Então é muito fácil de apegar-nos à simples leitura, aos simples conceitos mentais e esquecermos da experiência, da prática. E sem a prática não adianta nada, ficamos na estaca zero, estancados, apenas com teorias mentais. Então, boa prática a todos e paz inverencial.